O milionário se casa por interesse e fica surpreso com a mendiga negra pura como neve. Ricardo Mendonça, um dos homens mais poderosos e milionários de São Paulo, estava no centro de uma tempestade que ninguém poderia imaginar. Conhecido pelo estilo impecável, pelos negócios milionários e pelos jantares luxuosos em coberturas milionárias, ele acabou de passar por uma traição que quase destruiu seu mundo. Sua noiva, aquela que ele dizia ser a mulher da vida dele, foi flagrada nos braços de outro numa noite que prometia ser só deles. Um golpe cruel, frio, fez o peito do homem bater forte, a garganta apertar e as mãos tremerem de raiva e tristeza. Mas o que ninguém esperava é que depois desse baque, Ricardo tome uma decisão inacreditável: casar-se por interesse. Só que a escolhida não é nenhuma socialite, nenhuma mulher do jet set. É Helena Santos, uma mulher negra com a pele tão clara e pura que parecia neve caindo no asfalto quente da cidade. Helena vive numa realidade completamente diferente. O apartamento dela, pequeno e cheio de remendos, é bem longe do luxo que cercava Ricardo. A vida dela é marcada pela luta diária, pelos dias cinzentos, pelas noites em claro cuidando da mãe doente. Mas o que impressiona e chama a atenção é a integridade dela. Imbatível, firme, uma luz que brilha mesmo em meio à escuridão. O casamento, um arranjo de conveniência, dizem os fofoqueiros. Mas a verdade é que ninguém entendeu direito o que se passava entre os dois. Foi tudo tão estranho e rápido. O cara rico, poderoso, e a mulher que quase ninguém conhecia, unindo suas vidas num pacto que parecia frio, calculado. Mas logo começaram a notar algo diferente. Olhares trocados, silêncios cheios de significado, toques que iam ganhando coragem. As emoções começaram a desordenar aquele plano que seria só de fachada. E aí veio o evento beneficente. Helena, tímida, entrou no salão lotado, luzes fortes, olhares curiosos. Mas quando pegou o microfone para falar, algo mudou. Sua voz, tão firme quanto suas convicções, passou a atravessar a multidão. Falou da situação do bairro onde mora, das crianças que nunca tinham visto um sorriso fácil, da força que existe em quem não tem nada. O susto estampado no rosto de Ricardo foi visível. Ele estava assistindo tudo ali em silêncio, encantado. Mas o que ninguém esperava é que no meio dessa conexão florescente atingisse Helena. A saúde da mãe piorou de repente. O hospital, os exames, o medo. Nesse momento duríssimo, ela hesitou, recuada, com o coração apertado. E o que Ricardo confessou? Amor, puro e simples. Mas para Helena, aquilo parecia só mais uma armadilha emocional. Um jeito de preencher o vazio que ele carregava da traição. O medo de ser só sombra, de não passar de uma escolha temporária. E para piorar, segredos obscuros do passado de Helena começaram a surgir, manchando o pouco que eles tinham construído. Famílias, histórias escondidas, feridas que ninguém imaginava. Agora, diante desse turbilhão, eles planejam uma cerimônia simbólica para renovar os votos. Um recomeço, um grito de esperança. Mas será que o amor que começou como uma estratégia fria vai resistir a tudo isso? Ou será que o jogo de interesses vai acabar por destruir o que mal nasceu? A dúvida fica pesada no ar, enquanto os dois tentam desvendar o que realmente sentem um pelo outro. O que virá depois, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, essa história está longe, muito longe de terminar. Ei, antes de continuarmos com essa história. Incrível. Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cerimônia simbólica para renovar os votos estava marcada para o dia seguinte. Londres, com suas luzes cintilantes, parecia um sonho distante para Helena. A ansiedade a consumia. O que ela sentia por Ricardo? Amor? Ou seria só uma forma de escapar de sua realidade dura? Ela mal conseguiu dormir. Os pensamentos estavam confusos como um mar revolto. O estado da mãe a atormentava, mas a verdade sobre a saúde dela ainda não era o único fardo a carregar. Havia segredos que a mantinham acordada à noite. Sombras que ninguém havia visto, até mesmo Ricardo. O dia do evento chegou e Helena estava nervosa. O salão elegante do hotel brilhava como um conto de fadas. Os convidados, vestidos de gala, enchiam o lugar, mas a verdadeira inquietação dela estava na garganta. Quando Ricardo apareceu, todo imponente em seu terno caro, ela sentiu um misto de segurança e ansiedade. Os olhares de admiração se voltaram para eles. A cerimônia começou. Olhares se cruzavam, sorrisos nervosos flutuavam no ar. Mas, ao invés de promessas e votos, o que ninguém esperava aconteceu. Durante a celebração, uma mulher surgiu do fundo do salão. Seu olhar era como um trovão prestes a estourar, carregando uma energia palpável. "Helena!" ela gritou, a voz cortando a música e o murmúrio da multidão, como uma faca afiada. Helena congelou. A mulher se aproximou, e o ar ao seu redor parecia eletrificado. Era Lúcia, uma amiga de infância que guardava muitas verdades. Os murmúrios da plateia cresceram. O que Lúcia queria? Você não pode se casar com ele. Você não sabe quem ele realmente é. Ela disparou, uma tempestade de questões e acusações pairando no ar. O coração de Helena pareceu parar. O que Lúcia estava insinuando? Ricardo estava tão confuso quanto todos na plateia, mas o olhar de desespero de Helena foi estonteante, quase palpável. O ambiente se transformou em um misto de choque e sussurros alarmados. Você não tem ideia das mentiras que ele esconde, continuou Lúcia, e todos estavam presos ao que viria a seguir. Chega! Ricardo gritou, buscando controlar a situação. Mas sua voz não conseguia silenciar os temores que cresciam na mente de Helena. As lembranças de sua infância, de segredos compartilhados com Lúcia, voltaram com força total. O aviso havia sido dado. O que ela havia ignorado durante todo esse tempo. Quando Helena finalmente conseguiu fitar Ricardo, foi com uma mistura de desconfiança e dor. Seu mundo, que parecia se estabilizar, estava desmoronando. O que é que você está escondendo, Ricardo? Ela perguntou, o nó na garganta quase a impedindo de falar. Ele hesitou, a máscara de segurança começando a rachar. A multidão ficou em silêncio, enquanto o casal se encarava. As revelações estavam prestes a vir à tona. A tensão era palpável. O que será que Ricardo guardava? Uma traição ainda mais profunda? Um segredo devastador que poderia destruir tudo? E assim, enquanto as perguntas pairavam no ar, um silêncio sufocante se instalou, como se o tempo tivesse parado. A verdade estava perto, e o futuro de ambos dependia da resposta. A grande revelação ainda estava por vir, e agora nada parecia seguro. A história estava apenas começando a revelar suas camadas mais obscuras. Helena estava paralisada, os olhos fixos em Lúcia,
sua amiga de infância, com o coração acelerado como se quisesse saltar do peito. Aquela conexão tinha tudo para ser uma nova chance de vida, mas agora tudo parecia escorregar pelas suas mãos. O salão, que antes brilhava com a elegância do evento, tornara-se um campo de batalha. O murmúrio começou a se espalhar como fogo. Alguém cochichou. O que será que ela sabe? Não se case com ele, Helena. Eu conheço a verdade. Lúcia insistiu, seu olhar penetrante e cheio de determinação. O rosto de Helena estava pálido, a mente fervilhando de perguntas. Ricardo parecia estar em conflito, seus olhos alternando entre a fúria e a preocupação. O que Lúcia queria dizer? Helena fez a única pergunta que conseguiu murmurar. O que você sabe, Lúcia? O mundo ao seu redor pareceu parar. Por um momento, até os aplausos silenciaram, enquanto a tensão voava pelo ar. O vestido branco de Helena parecia um símbolo de pureza, em um mar de confusão e desespero. Você precisa saber. Ele não é quem você pensa que é. Lúcia disparou, e então, como um golpe mortal, completou com um tom grave. Ele é o responsável pela prisão do seu pai. O silêncio na sala se transformou em gritos e murmúrios. O queixo de Helena caiu, o mundo desabando sob seus pés. A traição, a dor, as noites com sua mãe adoentada, tudo aquilo tinha uma origem. Ricardo, que até então era seu porto seguro, agora parecia um fremido em sua vida. Ele havia mentido? O olhar que antes refletia carinho, agora transparecia pânico. Isso não é verdade. Você está mentindo, gritou Ricardo, tentando recuperar o controle da situação. Mas para Helena, cada palavra dele parecia uma tentativa de enganar. A angústia tomou conta do salão como uma onda tempestuosa. Enquanto a multidão sussurrava, um dos convidados se aproximou e interpelou Lúcia. Você tem provas? E ela, com um olhar determinado, respondeu. Temos que ir ao passado para entender o presente. A verdade está escondida em muitos segredos. As afirmações dela ecoaram no silêncio, criando uma atmosfera ainda mais densa. Helena estava confusa, um turbilhão de emoções a golpeando. O que mais ela não sabia? Os olhos de Lúcia eram como janelas para um passado que Helena pensava ter esquecido. As memórias da infância, os momentos de alegria e apoio, tudo parecia agora carregado de significados obscuros. O peso da revelação era demais para seus ombros. Ela mal teve tempo de processar as palavras quando, de repente, as cortinas do salão foram abertas de uma forma dramática. Uma figura alta e familiar entrou, e o ar gelou. Era seu irmão. Helena, pare com isso. Você nem sabe de nada. Ele gritou desesperado. O olhar dela se iluminou e se escureceu ao mesmo tempo. Como ele poderia aparecer agora? O passado se entrelaçando ainda mais na trama. As peças do quebra-cabeça parecendo se mover para um desfecho incerto. O irmão subiu ao palco e acrescentou com um olhar intenso. Não é só o pai. Existe muito mais nessa história. E Ricardo, ele não faz ideia do que está prestes a descobrir. Helena estava paralisada, o caos ao redor dela parecendo um eco distante. O que mais ela ignorava? E o que mais Ricardo escondia? Suas decisões estavam se desmoronando, e o desejo de se proteger se esvaía. Tudo o que ela pensou estar construindo parecia desmoronar diante de sua visão. De repente, um alarme disparou fora do salão. O pânico tomou conta de todos. O que está acontecendo? Alguém gritou, enquanto os olhares se voltavam para a saída. Com o coração a mil, Helena percebeu que não era só o casamento que estava em perigo. O que realmente estava em jogo era a verdade, que ameaçava submergir tudo o que conheciam.
Enquanto o tumulto se desdobrava, tudo estava em jogo, e um novo nível de tensão pairava no ar. O que realmente estava prestes a acontecer? O futuro de Helena e Ricardo parecia mais inseguro do que nunca, e as respostas que buscavam estavam mais distantes do que imaginam. O que era concreto agora flutuava na incerteza, e a história mal havia começado. O alarme disparando parecia um eco do caos interno, que tomava conta de Helena. O salão, antes tão vibrante com as risadas e aplausos do público, agora estava mergulhado em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som agudo e insistente do alarme. O coração dela batia em descompasso, e as palavras de Lúcia ainda reverberavam em sua mente como um tambor quebrando a paz. Ele é o responsável pela prisão do seu pai. A acusação ainda pairava no ar, misturada com o medo que crescia dentro dela. O pânico tomou conta dos convidados, e alguns se levantaram, enquanto outros buscavam as saídas. Ricardo, com o rosto pálido, tentava restaurar a ordem, mas era claro que o controle escapava de suas mãos. "Calma, por favor, voltem a se sentar", ele gritou, mas sua voz soava distante, como se estivesse invocando uma calma que não existia. Helena olhou para Lúcia, buscando respostas que não vieram. Mas antes que pudesse processar tudo, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do lado de fora do hotel. O vidro das janelas vibrou com o impacto e a luz ofuscante iluminou o salão, como se o dia estivesse sendo forçado a entrar na noite. Gritos surgiram, e a multidão começou a entrar em pânico. Helena queria correr, mas estava paralisada, sentindo um frio na espinha. "O que foi isso?" ela murmurou, a voz presa na garganta. Ricardo, ainda em choque, virou-se para ela com os olhos grandes. "O que está acontecendo?" Ele parecia tão perdido quanto Helena, a máscara de segurança totalmente quebrada. Mas antes que pudesse responder, o irmão de Helena, que até então estava em silêncio, rompeu a barreira do tumulto. "Helena, não podemos ficar aqui. Precisamos sair agora." A urgência em sua voz a fez acordar do transe. Ela se virou para ele, os olhos arregalados. "O que está acontecendo? O que você sabe?" "Depois eu explico. Temos que ir já." Ele insistiu, puxando-a pelo braço. E mesmo com a mente confusa, Helena sentiu que essa era a única opção. Enquanto se afastavam do palco, o caos começou a se desenrolar. A segurança do hotel tentava controlar a situação, mas não havia como ignorar o que estava acontecendo. Os convidados se espremiam, uns contra os outros, alguns tentando sair pelas portas de emergência, outros desorientados, sem saber para onde ir. No meio do tumulto, Helena teve um vislumbre de Ricardo. Ele estava parado, a expressão entre a dor e o desespero, como se soubesse que tudo estava desmoronando. E naquele instante, ela entendeu. Tudo o que ele havia dito, tudo o que eles haviam construído, estava em risco de desmoronar, assim como a estrutura do hotel ao redor deles. "Helena, venha!" O irmão dela a puxou mais rápido, e a pressão do pânico ao redor deles era quase palpável. "Preciso que você confie em mim." Quando finalmente chegaram à saída, o ar fresco foi um alívio que durou apenas um segundo. A cena do lado de fora era um caos. Pessoas correndo, sirenes ao fundo, fumaça levantando-se em grandes nuvens. O que estava acontecendo? E então, na terceira rua, um grupo de homens com roupas escuras se aproximou. Helena e seu irmão trocaram um olhar. Havia algo familiar naqueles rostos. Um arrepio percorreu sua espinha. "Esses homens, quem são eles?" Ela sussurrou, o medo arranhando sua voz. O irmão hesitou, e ela teve um vislumbre de dúvida em seu olhar. "Helena, não olhe."
Precisamos sair agora, mas não havia como ignorar. Havia um homem no centro, com uma expressão que a fazia lembrar de algo. Alguém. Antes que pudesse pensar mais, as vozes se elevaram. Palavras como "você não deveria estar aqui" ressoaram. A conexão que ela tentava ignorar estava à frente, e a peça final do quebra-cabeça começou a se encaixar de forma estranha. Então, a explosão novamente reverberou, não distante, e o mundo de Helena pareceu se fragmentar. A verdade de sua vida, de seu passado, tudo estava se entrelaçando de maneiras que ela nunca poderia prever. As perguntas explodiram em sua mente. O que ela ainda não sabia? Ricardo sempre foi a chave de um mistério maior? O desespero e a confusão tomaram conta, e tudo o que ela poderia fazer era correr. Mas para onde? E em meio ao pânico, a questão mais aterrorizante surgiu. O que mais estava prestes a ser revelado? O alarme disparando parecia um eco do caos interno que tomava conta de Helena. O salão, antes tão vibrante, agora estava mergulhado em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som agudo e insistente da sirene. O coração dela batia descompassado, e as palavras de Lúcia ainda reverberavam em sua mente, jogando-a de um lado para o outro. Ele é o responsável pela prisão do seu pai. Aquela sentença ainda pairava no ar, misturando-se ao medo que crescia dentro dela. O pânico já havia atingido os convidados, e cada vez mais pessoas corriam em direções opostas, enquanto as luzes piscavam e a fumaça começava a invadir o salão. Helena olhou para seu irmão, tentando entender. Parecia preocupado, puxando-a para fora do salão cada vez com mais urgência. "Precisamos ir. Agora!" ele gritou. Desespero em sua voz, deixando claro que algo muito sério estava acontecendo. Mas enquanto corriam, um novo som cortou o ar. Era um grito, uma voz conhecida que fez Helena parar abruptamente. "Helena, não! Voltamos para buscar você!" Era um homem que ela não via há anos, Miguel, seu ex-namorado. Mas como ele estava ali? Miguel, com expressão angustiada, parecia mais um fantasma do passado. "Você não pode ficar aqui. Você não sabe do que está acontecendo." Helena estava paralisada, e seu coração disparou. "Do que você está falando? O que está acontecendo?" Ela sentia a confusão tomar conta de si, mas Miguel se aproximou, os olhos cheios de pânico. "Ricardo está em perigo. Não é apenas um casamento, Helena. É muito mais. Ele se meteu em um jogo muito perigoso. O que você não sabe é que ele está ligado à máfia." As palavras dele ecoaram como um trovão em sua cabeça. O que Miguel estava dizendo? Como Ricardo, que parecia tão perfeito, poderia estar envolvido em algo tão sombrio? O irmão de Helena puxou-a para mais perto, tentando mantê-la a salvo. "Vamos! Não podemos ficar aqui!" Ele estava certo, mas ainda assim ela queria entender. Uma multidão de pessoas se empurrava em direção à saída, mas algo as parou. Outra explosão ecoou, e todos gritaram em uníssono. O chão tremeu sob os pés. Foi quando, em meio ao caos, ela avistou Ricardo. A expressão entre fúria e desespero. Ele olhava para ela como se visse seu futuro desmoronando, como se todas as promessas que fizeram tivessem se desintegrado na fumaça. "Helena, vem aqui!" ele gritou, estendendo a mão. Mas naquele momento, uma sombra se aproximou. Era Lúcia, com o olhar mais intenso que Helena jamais havia visto. "Você precisa saber a verdade." Lúcia disparou, sua voz unindo-se ao caos. "Ricardo não é quem você pensa. Ele não só está envolvido com a máfia,
mas também foi responsável por uma traição muito maior do que você imagina. Helena mal podia respirar. Estava confusa, assustada, e tudo ao seu redor se acelerava. A sirene continuava a tocar de fundo, e a fumaça começava a obscurecer a visão. Por um momento, tudo pareceu se encaixar, mas ao mesmo tempo tudo desmoronou. Como assim? O que mais havia nele? Miguel se aproximou novamente. Helena, você precisa ir agora. Não há tempo. Ele segurou seu braço, desesperado para tirá-la daquele lugar. Mas uma parte dela queria ouvir mais. Queria entender o que estava acontecendo. Não, eu preciso de respostas, ela gritou, querendo saber como tudo isso poderia estar acontecendo. E quando estava prestes a confrontar Ricardo, um novo som cortou o ar. Um tiro. O estrondo reverberou no salão. As pessoas em volta caíram em pânico, enquanto Helena sentiu a adrenalina subir. O rosto de Ricardo se transformou, e os olhos dele refletiram um medo que ela nunca havia visto antes. Você tem que ir, Helena. Agora! A voz dele era quase uma súplica. E naquele instante, tudo mudou. Não era apenas um casamento em perigo. Era sua vida, sua história, seus amores e agora também seus segredos. O que mais estava por trás das cortinas daquela realidade? Qual o verdadeiro papel de cada um deles nesse drama que se desenrolava diante de seus olhos? A incerteza pairava no ar, e a verdade começava a desmoronar como um castelo de cartas. Em meio ao pânico, Helena percebeu que a pergunta mais assustadora havia surgido. Quem afinal ela realmente amava? O que mais estava escondido sob a superfície? E enquanto tudo girava ao seu redor, a única certeza que restou foi que o futuro dela não seria mais o mesmo. O alarme disparando parecia ecoar a confusão dentro da cabeça de Helena. Não era apenas o casamento dela com Ricardo que estava em jogo. Toda a sua vida, tudo o que ela pensou que sabia, estava prestes a desmoronar. O clima na sala era uma mistura tensa de gritos e murmúrios apavorados, e ela sentia que a verdade estava se aproximando com uma força devastadora. Miguel, seu ex-namorado, insistia para que ela saísse dali. Vamos, Helena, precisamos fugir. Se eles te pegarem, a voz dele tremia de medo. O irmão dela olhava para o chão, a expressão desesperada, e então ela percebeu que havia algo mais nesta situação do que apenas a máfia. De repente, tudo aconteceu muito rápido. Uma nova explosão, seguida de fumaça e a sensação de que o chão estava tremendo, fez com que todos se agachassem. Helena quase caiu, segurando o braço do irmão. — O que foi isso? Gritou, sua voz subindo no meio do caos. Então, no meio da multidão, um homem avançou em direção a Ricardo. Era um dos homens de roupas escuras que tinha visto antes. Ele parecia seguro, mas a intensidade nas suas feições não deixava dúvidas sobre suas intenções. — Cuidado, Ricardo! Eles estão aqui! Gritou. Helena olhou para Ricardo. Seu coração disparou ao vê-lo já num estado de pânico. O que ele estava escondendo? O homem começou a se aproximar mais e a cena parecia parada. Tudo o que ele havia construído, tudo, e tinham, desmoronava diante dela. Chegou a hora, Ricardo, bradou o desconhecido. Entregue a mercadoria ou você e sua noiva vão se ver em sérios problemas. Mercadoria? Que mercadoria? Helena interpelou, sua voz cortante. A resposta do desconhecido não a preparou para o que estava prestes a acontecer. Você acha que não sei? Aquele carro? A carga que você desviou? Você não pensou que eu estaria aqui apenas para o casamento?
Você vai pagar, e sei que sua noiva vai se ferir no processo, a menos que você diga onde está. As palavras do homem eram cruéis e direto. O mundo de Helena se despedaçou. O que ele estava dizendo? A verdade estava se revelando em fragmentos dolorosos. A angústia tomou conta como um peso esmagador em seu peito. Ricardo, o que ele falou? O que você esconde? Ela perguntou, um nó na garganta dificultando a fala. Ele parecia estar em choque, a face branca como papel. Helena, eu não sabia que isso viria agora. Eu nunca deveria ter me envolvido. Eu só queria proteger você. Suas palavras se perdiam em meio ao tumulto crescente. E então tudo se acelerou. O desconhecido colocou a mão no bolso e deixou escapar uma risada. Proteger? Você não tem ideia do que está fazendo. A única coisa que você fez foi atravessar a linha, gritou, enquanto tirava um objeto da bolsa. Um revólver. Os gritos aumentaram na sala, e o pânico se espalhou como fogo. Helena, com o coração batendo forte, olhou para o irmão, buscando uma resposta. Mas o que estava prestes a acontecer a deixou sem palavras. Eu não quero que ninguém se machuque. Só me entregue a carga e tudo terminará bem, disse o homem. Mas não era apenas uma negociação. Era uma ameaça direta. Helena percebeu que os olhos de Ricardo desviaram, e nesse momento, algo nele quebrou. Pare! Você não entende o que está fazendo! Ricardo gritou. A tensão no ar era palpável, e a sala parecia conter a respiração. Antes que pudesse dizer mais, o homem disparou uma bala para o alto, e o som ressoou como um trovão. A multidão estremeceu e o desespero tomou conta. Helena se virou para Ricardo, agora duvidando de tudo. Ele era o homem envolvido em trapaças e mentiras? A fumaça começou a se espalhar, a sensação de sufocamento subindo pela sua garganta. Mas antes que pudesse processar mais qualquer coisa, um grupo de pessoas atirou para o lado de fora. Um novo pânico se instalou, e no meio de todo aquele caos, uma voz conhecida ecoou. Pare! Todos parem agora! Uma mulher alta, com uma postura firme, surgiu entre as sombras. Era a mãe de Ricardo. O que você está fazendo aqui, mãe? Ele perguntou, os olhos arregalados. Eu não pude ficar longe. Você se meteu em algo muito maior do que imagina. Ela respondeu, e as palavras dela foram como um golpe no estômago. Essa reviravolta deixou Helena em choque. A mãe de Ricardo estava envolvida. O silêncio assolou a sala. A revelação estava se desenrolando de uma forma tão inesperada que ninguém se atreveu a falar. O que mais ela não sabia? O que estava prestes a acontecer? E enquanto a mente de Helena girava em confusão, um novo estalo ecoou, fazendo todos recuarem. Helena pensou, quem são realmente essas pessoas? E quais segredos restaram para desenterrar? O futuro deles estava em um fio, prestes a se despedaçar, e tudo estava longe de ser resolvido, sendo a única certeza. O caos estava apenas começando. A tensão na sala era tão palpável que quase se podia cortar com uma faca. Helena olhava entre Ricardo com a expressão mais confusa que já tinha visto. E Lúcia, que parecia ter acabado de jogar uma bomba no meio da festa. O tiro disparado ecoava em seus ouvidos, enquanto o caos tomava conta da sala. Gritos e correria. Pessoas tentando encontrar uma saída. O marido dela, de repente, se tornava um desconhecido. E Helena se sentia traída, mas ao mesmo tempo confusa. Eu não quero que ninguém se machuque, gritou o homem, que ameaçava todos com a arma. Sua voz carregava uma frieza
que deixava o ambiente ainda mais aterrorizante. Só quero o que me pertence. Ele olhava firmemente para Ricardo, que tremia, suas mãos segurando um copo quebrado. Murmúrios e sussurros. Os convidados trocavam olhares nervosos. O que estava acontecendo? Helena não conseguia tirar os olhos de Ricardo. O rosto dele estava pálido, e sua expressão de desespero a atingiu como um soco. Antes que alguém pudesse se mover, a mãe de Ricardo girou os calcanhares e avançou. Não, não, não! Isso não é o que vocês pensam. Sua voz atravessava o barulho, mas não havia mais tempo. O homem pareceu se distrair com ela, e esse foi o momento em que a situação se transformou. Ele virou a mira da arma. Foi como um lampejo. Uma explosão de luz e som. O vidro se estilhaçou e um grito ecoou. Mãe! Ricardo se jogou na direção dela. E Helena, ainda atordoada, viu os olhos de Lúcia se arregalarem de terror. Ela não podia acreditar no que estava vendo. O momento foi dramático demais para processar. E então, como se o tempo tivesse desacelerado, houve outro disparo. Mas não veio da arma do homem. Veio de lado, de um lugar que ninguém esperava. Um segundo tiro e então um colapso. O homem caiu. A arma escorregou de suas mãos. O salão parou. Silêncio absoluto. Helena sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Olhando para a direção do tiro, viu Miguel. O ex-namorado, que tinha aparecido do nada, agora estava parado ali, um revólver em mãos e uma expressão que misturava alívio e desespero. Eu só queria proteger você, Helena. Ele disse, quase em um sussurro. O choque atingiu Helena como uma onda. O que Miguel estava fazendo ali? E por que ele tinha uma arma? Lúcia começou a se mover na direção de Miguel. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele estava a 2 passos dela. Eu não sei se você percebeu, mas essa situação não é o que parece. A máfia não é apenas um mito. Estão aqui agora, e vocês precisam entender. Ele falava rápido, tentando encontrar a maneira de explicar. E, em um momento de revelação, Miguel lançou uma bomba. Ricardo, você nunca deveria ter se envolvido com aquilo. Todos nós sabemos da sua ligação com eles. Como você desviou dinheiro. Como você manipulou tudo. Isso. As palavras explodiram no ar e a sala parecia desmoronar. Helena olhou para Ricardo, agora com a cabeça entre as mãos. A expressão de um homem que vive um pesadelo. Como ele pôde? Todos os momentos que passaram juntos, os sonhos, o amor que sentia por ele, agora pareciam uma ilusão. E o que era para ser um recomeço, agora se tornava um labirinto de mentiras. Mas eu nunca soube. Eu só queria me casar com você. Ricardo gritou, enfrentando Miguel. A angústia na voz dele era palpável, mas a confusão dominava o olhar de Helena. Nunca soube? Olhe para tudo isso. Você não vê que está sendo usado? Miguel aumentou a intensidade da voz, a adrenalina tomando conta dele. Eles virão atrás da gente, e se não correrem agora, pode ser tarde demais. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais ela ignorava? O que mais Ricardo escondia? A verdade estava revelando um novo horror, e os rostos ao seu redor eram de puro choque. Mãe, socorro! Gritou Ricardo, marcando o desespero em suas feições. Mas, de repente, tudo escureceu. Algumas luzes se apagaram, e no meio do turbilhão, a figura da mãe de Ricardo desapareceu, engolida pela escuridão. O que estava realmente acontecendo? Com a sala em pânico e Helena paralisada, uma única pergunta começou a martelar na mente dela. O que mais ela não sabia? Cada revelação parecia apenas escavando mais. Mistério.
Ela precisava de respostas. E agora a verdadeira batalha estava prestes a começar. O silêncio que seguiu o disparo foi como um peso insuportável. Helena sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Olhou para Ricardo, procurando alguma resposta, mas ele estava paralisado, os olhos vidrados. O choque a atingiu com força, como se uma onda de água fria a submergisse. O que mais estava acontecendo? A verdade pesava mais do que qualquer arma. O homem que caíra no chão ainda se contorcia, enquanto as pessoas ao redor se apressavam em buscar uma maneira de escapar. A sirene continuava, mas agora parecia distante, como um eco de um pesadelo absurdo. Miguel, com o revólver em mãos, olhava para Helena como se esperasse dela uma reação. Mas tudo que ela sentia era confusão. "O que você fez?" ela perguntou, a voz tremente. Eu tive que proteger você, Helena. Eles estão entre nós." Miguel balbuciava, a tensão fazendo sua mão tremer ao segurar a arma. "Você não entende." O irmão de Helena, que ainda tentava se manter próximo, parecia mais angustiado. "Vamos! Precisamos sair! Agora!" Ele puxou Helena pelo braço, mas ela hesitou. Não sabia para onde ir. O que estava acontecendo? E então, no meio do tumulto, uma nova figura surgiu. Era a mãe de Ricardo, mas com uma expressão que Helena nunca havia visto antes. O pânico no rosto dela era palpável, mas havia algo mais, como se estivesse escondendo um segredo profundo. "Ricardo, não! Isso precisa acabar!" ela gritou, e um clima de urgência tomou conta. O que ela sabia que todos ali ignoravam? Helena estava confusa, mas o olhar da mulher fazia seu coração acelerar. E foi naquele instante que a reviravolta aconteceu. A mãe de Ricardo, em um gesto abrupto, retirou uma pequena chave de sua bolsa e a jogou em direção ao corpo do homem caído. O queixo de Helena caiu. O que estava acontecendo? Os olhos do homem brilharam momentaneamente, e então uma explosão de luz azul começou a emanar dele. Era evidente que não era um homem qualquer. Ele estava ligado a algo muito maior. O ar ficou gelado. O que era aquilo? Os convidados gritaram, todos em pânico, enquanto o corpo começava a se transformar, revelando uma pele metálica que refletia a luz como um espelho. "Ele é um agente, Helena, um infiltrado", gritou a mãe de Ricardo, com a voz firme, mas tremendo. "A máfia não é só um rico grupo criminoso. Estamos lidando com algo mais profundo, com um governo que está se infiltrando em todos os cantos. O que eu fiz foi para protegê-los." Helena ficou boquiaberta. Não conseguia processar a informação. Tudo o que pensou que sabia sobre a noite, sobre Ricardo, tudo se desmoronava. O homem que estava ali, aparentemente um criminoso qualquer, era na verdade um agente do governo. A multidão ao redor entrou em desespero, enquanto o corpo do homem ainda piscava em luzes inquietantes. As pessoas corriam, se empurravam. Ricardo estava arrasado, e a confusão em seu rosto refletia a dor e a traição que agora invadiam a sala. "Eu nunca soube", murmurou ele, a voz falhando. Helena olhou para ele tentando entender. O que isso significava para eles? Que havia uma guerra maior acontecendo ao redor que eles não conseguiam ver? Miguel estava parado, a arma ainda em punho. O olhar dele trocou entre a mãe de Ricardo e o corpo em transformação. Mas então, o que fazemos agora? O que isso significa para nós? A incerteza pairava no ar, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Outra explosão ressoou dessa vez vinda do fundo do salão. As luzes começaram a piscar com mais intensidade, e uma sensação de urgência cresceu. Helena precisava de respostas. Com o coração acelerado,
Ela olhou para Ricardo e perguntou: "O que mais você esconde? O que realmente está acontecendo?" E a verdade, que até então parecia distante, agora se aproximava a passos largos, como uma tempestade prestes a desabar. O futuro deles estava mais incerto do que nunca, e Helena soube que a resposta estava prestes a desvelar o que nunca imaginou. O caos tinha apenas começado, e a verdadeira batalha pela sobrevivência estava se formando diante deles. Ela precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Helena olhou para Ricardo, esperando uma resposta, que nunca chegou. O tumulto ao redor quase era ensurdecedor, mas a única coisa que importava naquele momento era a verdade. "O que mais você esconde?" A pergunta saiu como um sussurro, mas o peso dela ecoou no ar. Os olhos de Ricardo estavam perdidos, a expressão de pânico misturada a uma dor que ele talvez nunca tivesse mostrado. Eu não posso explicar tudo agora." Ele tentou se aproximar, mas Helena não queria ouvir mais desculpas. Miguel, ainda segurando a arma, estava agora observando o corpo do homem caído, a confusão em seu rosto tomando conta. A mãe de Ricardo estava ao lado, também perdida naquele turbilhão de emoções. "Vocês não entendem. A máfia tem um plano. E não é só sobre dinheiro. Eles estão aqui para algo muito maior." Ela gesticulava, a voz tremendo, como se estivesse tentando impedir que a verdade escapasse. O corpo do agente se contorcia, mas a transformação para um ser metálico parecia conter toda a essência de uma luta muito mais ampla. E então, num instante de desespero absoluto, a situação tomou um rumo inesperado. Os convidados que tinham se agrupado na saída começaram a retroceder, gritando. Era como se uma onda de medo tivesse atingido a multidão. Alguém gritou: "Eles estão do lado de fora." E o som de motores pesados se aproximando ficava mais e mais alto. Helena se virou rapidamente, sentindo o coração acelerar. O que era aquilo? A plateia gritou de novo, e a pressão aumentou. De repente, um grupo de homens em trajes escuros e visores escuros entrou pela porta principal do salão. Eles estavam armados. Suas expressões eram de determinação e frieza. Silêncio se instalou, e a tensão que antes pulsava na sala aumentou exponencialmente. "Estamos aqui por ele." Um dos homens apontou para Ricardo. O olhar dele era feroz, como se soubesse do que estava falando. "Sabemos o que você fez, e a conta chegou." Ricardo se encolheu, como se o peso da revelação estivesse finalmente desmoronando sobre ele. Não pode ser." A voz dele saiu arrastada. Helena sentiu um nó na garganta, mas o choque não acabou. O homem continuou: "Você traiu sua própria família, seu próprio sangue. O dinheiro não era o que importava. Você foi o motivo pelo qual nosso pai foi preso." Quando aquela frase saiu, todas as luzes pareciam se apagar. O chão sob os pés de Helena desabou. O que era um casamento prestes a acontecer se transformou em um tribunal. As palavras martelaram como um tambor, ecoando em sua mente. O que ele estava dizendo? A verdade não era apenas uma máfia buscando por dinheiro. Era algo muito mais pessoal e profundamente enraizado. Helena olhou para Ricardo, procurando a validação na confusão dele, mas seu olhar estava perdido. "É mentira! Você não entende!" ele gritou, mas não havia mais rock nessa voz que antes parecia tão firme. E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. O homem apontou a arma para Ricardo, e o silêncio voltou a reinar. "Vou fazer você pagar pelo que fez, e dessa vez não vai haver como escapar." O tom era claro. A bala estava preparada para a verdade. Com o caos em erupção,
a mãe de Ricardo se lançou na frente dele, gritando: "Não, parem! Ele só estava seguindo ordens. Ele não sabia." Mas já era tarde demais. O barulho ecoou, e o estrondo de um chamado distante fez todos darem um passo para trás. Helena observou, paralisada, enquanto tudo acontecia como se fosse em câmera lenta. O tiro disparado. Mas num segundo inesperado, a pessoa que caiu não era Ricardo. Era sua mãe, impactada em cheio, que havia corrido para intervir, os olhos cheios de lágrimas e de desespero. O tiro a atingiu em cheio. As mãos de todas as pessoas ao redor foram cobertas de um calor. A realidade surgiu de uma forma muito crua e brutal. O pânico se instaurou. O grito de Helena cortou o silêncio. "Não! Mãe!" foram as palavras que saíram de seus lábios. Tudo parecia um pesadelo sem fim. O tempo pareceu parar. E enquanto ela se ajoelhava ao lado da mulher que deu a vida a ela, uma nova verdade começava a se formar naquele caótico emaranhado. O que começou como um simples casamento, agora se tornara uma guerra por respostas e revelações que até então estavam escondidas sob camadas de mentiras. A conexão que uma vez a uniu à sua mãe agora estava quebrada, e a dor a fazia questionar tudo. O que mais estava oculto nas sombras que cercavam a vida dela? Que segredos estavam prestes a emergir? Porque a trama que antes parecia simples, agora se tornava um labirinto profundo e perigoso. E sem saber o que mais estava por vir, Helena teve certeza de uma coisa: a batalha apenas começara. O espaço ao redor de Helena parecia estar em câmera lenta. O olhar dela fixo na mãe, agora caída, e tudo à sua volta tornou-se um borrão. "Mãe!" O grito dela saiu como um lamento, rasgando a tensão. No ar, o desespero apertava seu coração. Um nó doloroso que quase a fez desmaiar. Ricardo, com os olhos arregalados, começou a correr em direção à mãe. Mas algo dentro de Helena a deteve. "Não! Ricardo, não!" Ela percebeu que, apesar das revelações, o amor por ele ainda vibrava dentro dela. Mas haveria espaço para isso após tudo o que aconteceu? A verdade a consumia, e o tempo estava se esgotando. A sala estava em caos. Gritos ecoavam enquanto os convidados se espremiam para encontrar uma saída. O garoto, que antes estava armado, agora empalidecido pela realidade crua, olhou para o rosto dela. A confusão evidente. "Helena, é hora de você saber. Precisa decidir como isso vai terminar." Ele olhou para Ricardo e sua mãe, agora desfalecida, seus olhos transbordando dor. "Você pode abandoná-los ou lutar ao lado deles." O peso da escolha era imenso. A sala tremeu com os ecos de um turbilhão de emoções. Por um momento, tudo parecia estar à beira da destruição. Mas no meio do caos, uma centelha de esperança surgiu. Miguel, o ex-namorado, ainda com o revólver em mãos, avançou em direção ao desconhecido que havia disparado o tiro. "Se você tocar em mais alguém, você não vai sair vivo daqui." A determinação na voz dele era contagiante. Ricardo se aproximou da mãe, agora nos braços dele, usando todas as forças para tentar reanimá-la. "Mãe, por favor, não me deixe." As lágrimas caíam em seu rosto, e Helena sentiu uma dor tão profunda que aquilo parecia uma punhalada em seu peito. Ela sabia que, independentemente dos erros de Ricardo, ele ainda era alguém que amava sua família de maneira intensa. A mulher olhou para o filho, seu peito subindo e descendo com dificuldade. "Seguindo o seu caminho, você se tornou o que mais temia, Ricardo. Agora é hora de você consertar isso, não importa o custo."
As palavras dela foram um sopro de vida, uma nova força brotando na confusão. Helena percebia que poderia usar tudo isso para fazer valer sua voz. Precisamos acabar com isso. Juntos, a máfia não pode ganhar. Temos que expor a verdade. O grito dela ecoou, enquanto sentia que sua vida estava interligada à luta de Ricardo por redenção. Os homens armados à sua frente hesitaram, olhando entre si. O desprezo e a tensão se transformaram num ciclo tenso de decisões na sala. Mas Helena encontrou força. Vocês não vão conseguir nos parar. Cada um de nós tem seu peso na história, e juntos somos mais fortes. Quando as palavras saíram de sua boca, a energia da sala mudou. Os olhares dos homens armados se tornaram confusos, e por um instante tudo parou. O desespero que havia os envolvido agora parecia hesitar, e uma escolha se formava no ar. E então, como um lampejo de luz, a sirene da polícia soou ao longe. Os homens arriscaram uma olhada para fora e o suficiente para se distrair. "Saia daqui, rápido!" Miguel gritou, empurrando Helena em direção à saída. Correndo de mãos dadas, Helena e Ricardo sentiam que as barreiras que os separavam estavam começando a se desfazer. O caminho à frente era incerto, mas um novo sentimento começava a pulsar dentro deles. O amor, embora marcado por cicatrizes, agora parecia um pouco mais claro. O que estava prestes a acontecer não era apenas o fechamento de um capítulo, mas o início de uma nova jornada. Além das portas, havia um mundo os aguardando, mais vasto do que suas esperanças. Uma mensagem ecoava em seus corações. Juntos, enfrentariam o que viesse pela frente. E antes que a cena se apagasse em meio ao caos, uma certeza se formou. O que mais eles não sabiam? Os segredos que ainda poderiam ser desenterrados. Mas, por agora, era sobre lutarem, serem um pelo outro. E para você que acompanhou essa história, não se esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos ver suas reações e teorias. Inunde a seção de comentários. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Sua participação é vital.